Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Presta bem atenção na palavra de Deus em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu te falar, presta atenção aqui comigo. Consagra aí o seu dia na presença do Senhor. Tem um Deus que está cuidando de tudo. Quando a gente fala consagra, o que é isso? É entregar o dia, apresentar o dia, colocar o dia, o nosso dia nas mãos de Deus. Olha só, vamos ler aqui. Tem vários. Hoje é uma sequência de vários livros com vários versículos, sabe? Um monte de versículo, um versículo de um de outro. Mas eu quero trazer um contexto importante para a nossa vida, que o texto base é o Romanos 12, 2, tá? Vamos começar aqui. Eu vou falando conforme a gente vai lendo, para que fique mais fácil aqui, né? Se eu for falar tudo, é bastante livro aqui, mas é um versículo ou outro, tá bom? De cada um. Ó, então vamos lá. E não vos... Texto base, tá? Romanos 12, 2. E não vos amoldeiem ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta bem atenção. Existe uma vontade de Deus, existe a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Como que eu vou viver? Como que eu vou aproveitar, usufruir, receber essa vontade? Transformando a minha mente, dispensando o modelo do mundo. Irmão, irmã, presta bem atenção. Como é que eu transformo a mente? Ó, e não vos amoldeis. Então, o que ele está falando para mim e para você? Não pega o modelo do mundo. Não pega o modelo de agir que o mundo age. Isso, principalmente na nossa mente. Porque a nossa mente vai ficar ali matutando uma coisa. Como que eu vou renovar? Através da palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, apta para discernir as intenções e divide o espírito e a medula. Irmão, presta bem atenção. Em nome de Jesus, traz a palavra para que a sua mente seja renovada. Pede a direção do Espírito Santo. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Como que eu vou viver isso? Dispensando o modelo do mundo. O que ele está falando para mim e para você? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele tem isso para mim e para você, em nome de Jesus. Mas o que eu tenho que fazer? Toda hora, todo momento eu tenho que renovar a minha mente. Vou renovar com o quê? Encher de coisa à toa? Não, com a palavra. O que a palavra fala? Salmo 119, 105. Tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Presta bem atenção. Trouxe a palavra, a luz na nossa mente vai acender e eu vou enxergar o caminho, o que fazer e ter o lâmpada no pé, saber onde pisar. Se eu não tenho a palavra, eu ando no escuro, sem saber para onde ir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em nome de Jesus, renova a sua mente com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo vai falar assim: vai lá e transforma a pedra em pão. Aí eu vou responder: não, nem só de pão viverá o homem, mas só da palavra de... Mas nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho que ter uma palavra. Sabe por quê? Porque vai surgir uma situação
que vai surgir uma ideia lá que vai ser assim, ó, por que você não faz tal coisa? Aí ele vai falar assim, ó, aquilo lá que você fez, você poderia ter feito outra coisa. Irmão, em nome de Jesus, viva na luz da palavra, renova a sua mente, traz a palavra, traz a direção de Deus, porque assim, ó, presta bem atenção, o Davi, ele, no próximo livro que a gente já vai ler, ó, o Davi, ele falou assim, Deus, eu tô com a vontade aqui, e eu vou falar essa vontade para o Senhor, que eu queria morar aí na sua casa, habitar na sua casa. Mas essa vontade eu estou manifestando ao Senhor, mas eu vou buscar para que isso aconteça. Eu preciso buscar para que a nossa mente, para que a minha mente seja cheia da presença de Deus, cheia da palavra de Deus. Nós vamos lendo, vamos meditando, aí a gente lê de novo, aí daqui a pouco lê aquele versículo de novo, outro dia lê de novo, e assim vai. E vamos nos fortalecendo, por quê? Porque tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, mas se eu ficar com a minha mente sem renovação, não dá. Presta bem atenção. Na medicina, não tinha tantas coisas que eles criaram antigamente? O tipo de coisa? E aí as coisas foram avançando. Se hoje tem uma tecnologia, às vezes vai beneficiar, às vezes eles vão usar para nos prejudicar, tem esse detalhe também. Agora presta atenção, aquele que usa, vamos pensar no que usa para o bem, para fazer aquilo que é bom, aquilo que ajuda, aquilo que é satisfatório. Presta bem atenção. Se a pessoa ficar procedendo da mesma maneira e não renovar a mente, querido, vai afundar o negócio. Qualquer um, né? Eu estou falando medicina, mas qualquer outra profissão. Ó, tem uma coisa que você fazia desse jeito, mas hoje eles inventaram um caminho mais fácil. Vamos supor, você lembra antigamente como é que era a comunicação? Como? Mandava, ó, eu queria falar com fulano. Mandava carta para fulano. Aí depois de uma semana, dependendo do lugar, 2, 3 dias, chegava a carta lá na casa do fulano. Aí o fulano sabia o que estava acontecendo. Hoje, como é que é? De maneira instantânea. A gente manda uma mensagem para alguém e chega lá na hora, naquele mesmo segundo, né? Ou outras coisas também, um documento pode ser enviado, né? Através desses meios de comunicação, irmão, renova a sua mente, renova com Deus a sua mente, não fica com a mente aí atrasada, não, pensando, escutando a voz do Satanás. O Satanás vai falar, não, você deveria ter feito isso, deveria ter tomado tal atitude. Irmão, dispensa a ideia do diabo, o modelo do mundo, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Aí ele fala, lâmpada, traz a palavra que tem luz. Aí a gente vai aprender. Ó, a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Aprende que você viver aquilo que Deus tem para você vai vir de maneira, não vou falar que vai vir de maneira fácil, mão beijada. Pode acontecer, pode ter alguém aí que pode viver isso aí. Eu não vou falar não, porque Deus é o Pai, ele é que escolhe, né? Mas pode ter alguém, porque ele falou que se eu tiver, se ele estiver conosco, mesmo que a gente está dormindo, a gente vai ser abençoado, não está lá no 127, Salmos, que ele fala assim, ó, se o Senhor não guardar, lembra dele? Se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, né? Não receberão aquilo que o Senhor dá para aqueles seus amados, mesmo que estejam dormindo. Então a gente pode receber uma bênção aí de maneira mais leve. Agora presta atenção, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor, traz a presença de Deus, renova a sua mente. Aí tá vivendo alguma coisa que você queria tanto, mas está trazendo um sofrimento arretado? Será que é de Deus isso? Querido, vigia em nome de Jesus. Então, vai renovando a mente. Então, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dor. Não acrescenta dor. Ó, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima e ele fortalece o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O que ele está falando? Ó, eu ia perecer se eu não tivesse crido que via a bênção do Senhor na terra do vivente. Isso quer dizer o quê? Novamente aí, querido, você vai viver a provisão de Deus aqui nessa terra. Nós vamos viver a manifestação de Deus aqui nessa terra. Ah, então eu vou ficar com isso. Vou viver a bênção de Deus aqui nessa terra. Ó, vou enricar, vou acrescentar nos meus celeiros, vou viver
é isso, e vou falar para minha alma, come, bebe, que tá tudo tranquilo. Não, querido, não. O que ele vai falar para mim e para você? Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe, fica ali condicionada apenas a essa vida, somos mais miseráveis de todos os seres humanos, querido. Ele volta para nos buscar, então renova a mente. Aí tá renovando a mente? Você está renovando a mente? O que você está aprendendo? O que eu estou aprendendo? Ó, eu preciso renovar a mente, ter uma vontade boa, perfeita e agradável. Como que eu renovo a mente? Com a palavra que vai trazer luz. Aí como é que eu tenho luz? Sabendo que a bênção do Senhor enriquece e não produz dor. Sabendo que eu vou ver a bênção do Senhor aqui nessa terra. Quer dizer o quê? Que eu vejo a intervenção de Deus. Está renovando a mente? Vamos renovar mais um pouquinho a nossa mente aqui em nome de Jesus. Aí ele fala assim, né? Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe, quer dizer o quê? Ó, eu tô vendo a provisão de Deus, eu tô vendo que a bênção do Senhor não enriquece, não acrescenta dor. Ele tá falando para mim que vai me abençoar aqui nessa terra, nós vamos viver a manifestação dele, mas ele tá falando também, ó, não fica só pensando aqui nessa terra não, que Jesus ressuscitou dos mortos e ele vai nos ressuscitar se nós morremos antes dele voltar. Se nós não morremos, ele nos leva junto, mas a coisa não acaba aqui, não termina aqui. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Ó, mantenha a sua vida em dia com o Senhor, porque senão ele manda lá o Isaías vir falar comigo e com você, ó, coloca a sua casa em ordem, você vai morrer, não vai viver, aí a gente vai orar, e se Deus quiser, a gente vai continuar vivo, né? E cumprir aquilo que ele nos chamou. Mas eu preciso fazer o quê? Entender essas coisas. Vamos lá, continua aqui. Aí tá renovando a mente? O que acontece na nossa mente? Batalhas, não é? Lutas toda hora, não é isso? Então, vamos lá, renovar a mente. Não andeis ansioso por motivo algum. Ó, não anda ansioso. Mas para quê? Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, querido. Por isso que eu preciso renovar a mente. Com o quê? Com a luz da palavra, porque eu entendo que estou passando por alguma ansiedade, alguma coisa. Por que eu estou ansioso? Porque eu estou querendo que alguma coisa que eu não sei como que vai ser o resultado dela aconteça agora. Então eu estou querendo antecipar as coisas, então eu fico ansioso. Será que vai acontecer assim? Será que vai acontecer assado? Será que vai para cima? Será que vai para baixo? Será que vai para o lado de lá? Ou será que vai para o lado de cá? Aí eu fico apavorado. Deus, ó, tem um negócio aqui que está me incomodando. Tira essa ansiedade do meu coração, renova a sua mente, querido, senão você não vai saber o que falar quando surgir a situação. O que ele está falando? Ó, não segue o modelo do mundo. Dispensa esse modelo do mundo, tem uma vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que nós vamos viver. Mas como é que eu tenho que fazer? Renovar a mente. E com o que eu renovo a mente? Com besteiraiada, que vai só fazer eu dar risada e depois as coisas vão continuar? Ah, coisas emocionantes que vai gerar uma emoção no meu coração e depois vai passar também? Não, querido. Eu vou renovar a mente, encher o meu cérebro, a minha mente do conhecimento de Deus e aí as coisas vão. Aí ele fala o quê para mim e para você? Ó, querido, fala para Deus aí o que você está pensando. Fala para Deus o que está te incomodando, que você vai ter a paz de Cristo guardando a sua mente, as suas emoções. Você vai conseguir raciocinar, vai pensar em nome de Jesus. Continua renovando a sua mente, querido, trazendo luz para a tua mente em nome de Jesus. Aí ele vai falar aqui para mim, para você, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ó, fica comigo que eu tô contigo. Ele está falando, ó, fica comigo que eu tô contigo. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmo, se não permanecer desunido a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Tá entendendo o que ele está falando para mim e para você? Querido, fica ligado com Jesus, renova sua mente, se conecta com ele. Sabe por quê? Você já viu? Olha só, presta bem atenção. Eu vejo aqui um pé de limão.
tem lá, tá lá embaixo, né? Tô vendo aqui, tô olhando aqui agora, tô vendo agorinha. Aí eu tô vendo que na ponta dele tem alguns limões. Olha, uns limão galego aqui, né? Que eles falam. Olha, bonito limão, um suquinho bom e tal. Sabe por que que produziu? Porque tá conectado o galho na árvore, na videira. Fica conectado em Jesus. Você está vendo por que que eu tenho que renovar a mente? E renovar a mente com a palavra de Deus, dispensando o modelo do mundo? Assim eu entendo que eu estou nele e as coisas vão acontecer. Não é porque eu tenho alguma capacidade, é porque eu estou conectado nele e de maneira sobrenatural nós vivemos no nosso cotidiano a manifestação de Deus. Isso quer dizer o quê? Que o fruto, a bênção vai acontecer eu estando ligado no meu Senhor. Como que isso acontece? Através da luz da palavra, renovando a minha mente, vivendo o cuidado dele, sabendo que eu vou ver a bênção dele aqui nessa terra, sabendo que o cuidado dele está sobre nós em nome de Jesus. A bênção dele enriquece, não acrescenta dor, não traz sofrimento. Então entenda, você tem que estar conectado que as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Tomou posse? Entendeu aí o que ele está falando? Eu li Filipenses 4:6, 1 Coríntios 15:19. Esperar só nessa terra, Filipenses 4:6, falar com ele, ter a mente guardada, João 15:4, permanece nele, fica nele que os frutos vão acontecer em nome de Jesus. E os outros eu já falei. Deus te abençoe. Bora orar. Senhor Deus Pai, Deus querido, abre a nossa mente para viver o teu cuidado, abre a nossa mente para viver a tua manifestação em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, enche a nossa mente da tua presença, Pai, da tua palavra, abre o nosso entendimento, Senhor, e eu peço, alcança cada um que está comigo para viver o cuidado, a graça e a misericórdia do Senhor em nome de Jesus, papai. Nós precisamos da tua presença. Há tantos ataques acontecendo, há tantas articulações das trevas, Deus, se manifestando por aí, para todo lado. Nos guarda, Deus. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente e nos unge com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Alcança o meu irmão, a minha irmã que está comigo e unge com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, em nome de Jesus.